Opa, beleza, gente? Começando mais um Manchinha Cast, graças a Deus. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, assistindo com a gente, acompanhando, né, sempre aí, semanalmente, os nossos conteúdos, as pessoas que vêm aqui trazendo suas histórias, né, de histórias empreendedoras, né, histórias aí, muitas histórias de superação. A nossa ideia aqui é te inspirar, tá? A gente traz convidados aqui para poder te inspirar aí do outro lado, a de repente abrir o seu negócio, a não desistir, né, do seu negócio, seguir aí o seu sonho, tá? E a gente espera que o objetivo do Manchinha Cash esteja sendo alcançado, tá ok? Quero agradecer aqui desde já, tá? A galera que tá junto com a gente, dando aquela força, dando aquela moral, apoiando, patrocinando esse projeto aqui, né? Contando essas histórias empreendedoras. Então, muito obrigado ao Cris, a Ciclomotos, muito obrigado ao Consuelo, pessoal da Morada Lanches, muito obrigado ao Cezinha, galera aí do Açougue Dois Irmãos, muito obrigado também a Maite Dari Fotografia, muito obrigado a TEF Contabilidade, muito obrigado aos Ovos Manchinha também, e o seu Osmar da Tijotelhas, isso mesmo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e vamos que vamos. E se você quer também fazer com que a sua empresa, né, esteja sendo vista no nosso podcast, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Não vai passar para vocês aí embaixo aí, mas pode chamar no zap 24 98135 7982 e você vai ter a sua marca sendo anunciada aqui, né, passando aqui dentro do estúdio, aparecendo para você também na tela, enquanto a gente vai batendo esse papo aqui, e também no Instagram como nosso parceiro, tá? Nosso Instagram aí tem mais de 40 mil visualizações por mês, ou seja, são mais de 1000 visualizações por dia, top demais, né? Bacana. Então vamos que vamos, tá? Sem mais delongas, como dizem, né? Bora para mais uma história incrível aí, uma história empreendedora, uma história de superação. Tenho certeza que você vai se inspirar aí do outro lado, vai se emocionar também com a história da nossa convidada de hoje. Então, bora, não vou falar o nome dela aqui de início, tá? Senão você já vai matar a charada aí, beleza? Olha, há 9 anos, passa rápido, hein? Há 9 anos ela está no mercado contábil, né? Ela é uma contadora pós-graduada em planejamento tributário e finanças empresarial. Uma sonhadora que descobriu como a vida pode possibilitar novas oportunidades através da determinação. Começou como auxiliar de escritório, cresceu, estudou e se tornou analista fiscal. Nunca desistiu de se manter em crescimento e se tornou coordenadora de empresas e liderou 10 pessoas e mais de 200 empresas. Hoje se descobriu no empreendedorismo e resolveu começar do zero e abrir seu próprio negócio. Hoje, mais conhecido como JS Contabilidade e Consultoria, uma empresa que atua no mercado há 3 anos, e é isso, tá? E é isso. Então corta para ela quem está com a gente aqui hoje, a JS Contabilidade e a Joyce Sara Contabilidade, contadora, enfim. Joyce, beleza? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, prazer estar nesse podcast, que é uma oportunidade de não só estar com um amigo, bater papo, falar sobre a vida, mas também reconhecer qual é o nosso papel aí na sociedade, como que a gente pode ajudar e inspirar outras pessoas. Exatamente isso. Tá mais tranquila? Tô. Né? Beleza, então tá jóia. Jóia, você falou aqui que começou como auxiliar, tá? Mas né, na área da contabilidade. Sim. Né? Mas e antes da contabilidade? O que a Joyce já fez? O que a Joyce fazia? A Joyce vendeu boticário, igual eu, vendeu Avon. Joyce, porque eu sei que você já trabalhou também no comércio, não teve alguma coisa assim? Sim. Eu já tive várias oportunidades, eu trabalhei em vários lugares. Já trabalhei como caixa, comecei o meu processo como caixa mesmo. Atuando no mercado de motos, né? Então, quem conhece aí sabe que eu trabalhei... Um dos nossos patrocinadores aqui, Ciclomotos. Sim, né? Eu era caixa, comecei nesse processo e eu ainda não tinha definido a minha profissão. Eu sempre fui muito determinada, sempre muito ágil, mas ainda não tinha me encontrado. Mas eu tinha uma curvatura assim, natural para essa parte de organização, parte financeira. Eu costumava já fazer esse processo de cobranças, de entender ali como que eu poderia trazer mais dinheiro ali para dentro do negócio. Não só de
venda, mas assim, de devolver mesmo dinheiro para o negócio através dessas estratégias, né, de cobrança. E aí, com o tempo, eu fui me vendo para onde eu queria ir. E não foi tão fácil assim no início. Você no tempo que você estava trabalhando no caixa, você já estudava contabilidade por estudar? Não, não estudava nada sobre contabilidade, não sabia que esse era o meu mundo, o meu universo. Quem me apresentou, inclusive, foi um tio meu, que também é formado na área. E aí ele falou, olha, pelo que você gosta, eu acredito que isso seja bacana, vamos ver nessa parte, que foi a pessoa fundamental também na minha trajetória, porque ele me auxiliou em tudo, assim, e foi ele que me proporcionou a oportunidade de estudar mesmo a contabilidade. Foi assim que eu comecei, né? Mas o que você sonhava antes, então? Até aqui? Ou estava deixando a vida levar, como o Zeca pagou? Não, nunca fui uma pessoa que deixava a vida levar, mas eu tinha muitas dúvidas. Eu comecei a fazer a parte mais... indo para a parte da saúde. Então, eu fui ser analista... análises clínicas, fiz análises clínicas, passei na faculdade de enfermagem, mas eu vi que isso talvez não fosse para mim, então eu acabei desistindo. Tem folga para tirar sangue, para decorativo, essas coisas? Então, eu fiz. Fez? Eu fiz. Eu tirei sangue, mas fiz coleta, mas eu não me identifiquei, eu vi que não era aquilo que eu queria, então não segui. Não seguiu, né? E aí você falou que começou como auxiliar, né, de escritório e alcançou cargos de liderança na empresa. Mas qual foi o momento assim, mais desafiador nessa sua carreira aí? Como você... O momento mais desafiador para mim foi em relação ao período da pandemia, assim, porque eu já era analista fiscal e eu comecei o processo seletivo dentro da empresa mesmo para se tornar coordenadora, e liderar não é uma tarefa fácil, né? Então, para mim, o momento mais desafiador foi ao me tornar coordenadora, né? Porque eu saio da posição ali de analisar para entender como funciona ali o cliente de forma... gestão ali, tanto de pessoas quanto de empresas. Então, eu passo a ser responsável por mais de 200 empresas ali. Eu precisei me desenvolver, me desafiar nesse processo. Então, esse foi o momento mais desafiador para você. Sim. Que até então você tinha alguém acima de você que te supervisionava, né? Sim, sim. E ali você passou a exercer a função de supervisionar 10 pessoas e 200 empresas. Isso. Caramba, hein? E aí você liderou uma equipe... Nossa... E qual foi a maior lição assim, que você aprendeu sobre liderança? Porque até então você era liderada. Sim, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir. E ouvir é importante, assim. Quando eu era analista e eu atuava de forma ali sozinha, eu conseguia desenvolver o meu trabalho sozinha, eu não precisava, talvez, ouvir ali, eu executava e resolvia. Quando você se torna líder, você precisa aprender a ouvir. E aí, ouvir mais de 10 pessoas com histórias diferentes, com características diferentes, e gerir elas, assim, para que elas possam tomar as melhores decisões, né? Ter um trabalho mais adequado, foi uma das coisas que eu aprendi, assim, desenvolvi. Porque realmente cada um ali tem uma história, a pessoa às vezes chega num dia, um tá bem, o outro não tá tão bem, né? E você ouvia bem? Você era uma boa ouvinte? Líder? Eu aprendi a ouvir. Assim, eu aprendi a ouvir, aprendi a negociar, eu tive que me desenvolver, tive que fazer, né, ter momentos ali, não só de escuta, mas também de ir para fora e estudar sobre liderança. Então, assim, eu me considero uma boa ouvinte. Uma boa ouvinte. Mas você falou assim, você teve que aprender. Então, aprender foi o quê? Você fez um curso sobre isso? Ou como pessoa mesmo, você, sei lá, pegou um livro para ler, para ficar mais, sei lá, aprender mais sobre uma inteligência emocional? Eu fazia muitos workshops, lia muito livro, mas acho que na prática, é a prática que funciona. E, de fato, eu tive que aprender isso no dia a dia. Assim, a gente viveu um período muito tenso ali do período de pandemia, e liderar uma equipe no meio da pandemia foi uma das coisas mais desafiadoras. Então, assim, eu desenvolvi ali na prática mesmo, entendendo a dor, a necessidade de cada funcionário, do que eles precisavam, o que a gente precisava fazer para seguir, às vezes tendo que pôr a mão na massa também. E liderar uma equipe é você também se fazer presente. Então, para o seu liderado confiar em você, você precisa botar a mão na massa, você precisa, às vezes, não é só você estar ali e pedir para ele fazer, você tem que ser exemplo. Então, eu precisei muitas vezes abdicar ali da minha posição e entrar para dentro da operação novamente para ajudar a executar, para mostrar que é possível.
negociar também, é importante. E você ficou 9 anos nessa empresa? Não, fiquei nessa empresa por 5, quase 6 anos. Ah, tá. Quando você não começou somente nessa empresa, não? Eu comecei nessa empresa, exatamente nela. Não, mas são 9 anos no ramo? São 9 anos no ramo, 3 anos que eu tô com o meu negócio. Ah, verdade, verdade. Perdão, a área de, como é que fala? Tem humanas e exatas. Exatas é números? Não é exata e nem humanas. Não é? As pessoas falam assim, humanas e exatas. Não, é uma ciência social. Nosso objetivo não é lidar somente com números a partir do ponto de cálculo. Nosso objetivo é gerar uma sociedade onde ela consiga trazer mais recursos, ter mais dinheiro, né? Conseguir cuidar do seu patrimônio, né? E aí as pessoas confundem muito com exatas, porque sim, tem números, mas o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é cuidar do patrimônio, é fazer você ter rentabilidade mesmo, né? Então, é uma ciência social, a gente lida com isso. Você respondeu até melhor, porque eu tava só mesmo falando mal de mim mesmo, que eu falei, pô, não são 9 anos, mas eu não soube fazer a conta de que você tá no seu negócio. Então, foram 5 anos nessa empresa e agora 3 anos, né? Mas tá faltando um ano aí, você falou 9... 5, 6 anos mais ou menos. Ah, tá, entendi. Tá, mas e aí? Você tava como líder e hoje você tá com o seu negócio. Então, lá você viu uma oportunidade de empreender. Por que você saiu assim, né? Foi por causa da pandemia? A pandemia reduziu um quadro de funcionários, aí você teve que sair, né? O que te levou, então, agora a ser dona do seu negócio? Tá. Eu nunca tinha pensado dessa forma do empreendimento. Eu tava realmente me tornando especialista, então eu tava me curvando para ser especialista em uma determinada área. Embora eu tive várias experiências lá dentro, eu tava me inclinando mesmo, assim, para uma determinada área. Só que eu sou uma inconformada, assim, com as coisas que podem estar erradas, ou até mesmo com o comodismo. E eu saí de lá, assim, queria dizer que o empreendedorismo veio a partir da minha experiência apenas de lá, mas eu adoeci. E aí, através do burnout, eu decidi sair da empresa e recomeçar do zero. Eu ainda não tinha essa perspectiva de empreendedorismo, mas eu entendi que era o momento ideal para poder sair e seguir o meu próprio caminho. Para cuidar de você, então. Sim. Na verdade. Sim. Então, você falou de um assunto que, assim, tá muito em alta, né? Não é uma questão do assunto. Essa situação tá muito em alta, tudo hoje em dia é muito corrido, né? Muito acelerado, muitas coisas acontecendo, e a gente não está sabendo administrar, né, as nossas emoções, né? E aí muitos estão passando por essa parte de ansiedade, depressão. Eu falo isso porque eu tenho ansiedade, né? Já passei um pouco pela questão da depressão, eu tô me medicando, né, para ficar menos ansioso. E como que você identificou isso? O que você acha que gerou isso, assim, em você? Se teve algum momento que você identificou isso, falou, caramba, cara, eu tô mal, isso aqui tá me fazendo mal. De repente, essa nova experiência por liderar, né? Uma pressão a mais, né? Liderar 10 pessoas, você precisa apresentar um resultado para a empresa, né? Que não depende de você, porque depende de quem está colocando a mão na massa. Não sei, qual foi o momento que você acha que você adoeceu? Eu fiquei por muitas vezes passando mal. Você começa mais ali com sintomas, pelo menos comigo foi com sintomas físicos, né? Então eu passava muito mal, eu tinha muitas dores de estômago, ficava extremamente nervosa, não conseguia entender o que estava acontecendo. Então eu fui procurar médicos para entender, e aí quando eu fui entender, minhas taxas estavam todas erradas, estava quase entrando, ficando diabética, né? Tava com muita gordura, enfim. E aí eu falei, cara, isso aqui não tá normal, tô fazendo de tudo e não tá resolvendo. E aí eu fui fazer atividade física e também não estava resolvendo. E aí eu falei, eu acho que está na hora de ir para uma psicóloga. E aí, através da psicóloga, eu descobri que eu tinha burnout. Eu não sabia o que era burnout. E eu descobri em 2021. Então, assim, a gente estava, no nosso país, estava começando a falar sobre burnout naquele período e ninguém sabia do que se tratava.
Então eu não estava entendendo muito o que ela estava querendo dizer, eu sempre relatava, mas eu amo meu trabalho, eu gosto de fazer o que eu faço, porque o burnout, por que eu estou adoecendo por causa do trabalho, enfim. E aí eu descobri que o burnout não tinha nada a ver com o fato de você não gostar do que você fazia, e sim com uma junção de situações como sobrecarga, e aí eu, né, naquele período ali de pandemia eu era muito sobrecarregada e ambiente hostil. Então, assim, infelizmente o lugar onde eu trabalhava não me possibilitava talvez exercer a melhor forma de liderança que eu esperava ou que eu depositava ali. Então, eu acho que um ponto crucial para mim, para ter adoecido naquele período, vamos dizer assim, foi o fato do ambiente estar hostil mesmo, sabe? Era inúmeras entregas, cliente saindo, período de pandemia, ninguém sabendo qual era o cenário atual, os funcionários com dificuldade de entender para onde eles iriam, o que iria acontecer. Então, começou-se uma cobrança exacerbada, assim. E aí, depois, eu vou entender isso muito tempo depois, né? Porque eu fazia um serviço de 4 pessoas. E isso se comprovou na prática, porque após a minha saída, 4 pessoas tiveram que ocupar o meu lugar. Então, isso ficou bem claro, assim, de que eu estava, de fato, sobrecarregada, exatamente. E aí, quando você já saiu empreendendo? Já querendo empreender? Abrir a JS Contabilidade? Não. Não? Como que foi seu processo, então, depois que você saiu? Então, eu sempre tive uma curvatura, como eu disse, natural para essa parte mais de gestão, dessa parte financeira. E é um dos meus orgulhos, eu sempre falo isso, inclusive já falei isso para você também pessoalmente, que eu me preparei para ficar 1 ano em casa, como se fosse um período sabático. Eu queria que fosse um período sabático, mas realmente eu estava num processo, né, difícil ali, de doença mental. E eu fiquei 1 ano em casa, pensando tudo que eu queria fazer, como que eu ia me reestruturar, e eu me organizei para ter um salário por 1 ano, para eu conseguir me restabelecer no mercado, entender quem eu era, o que eu precisava fazer, o que eu gostaria de fazer a partir de então. E foi assim que nasceu o desejo do empreendedorismo. Mas na verdade, então, foi mais para você cuidar da sua saúde. Não foi tipo assim, vou juntar aqui para poder ficar 1 ano maratonando minhas séries preferidas. Não. De boa, não. Foi realmente um processo de cuidado, de voltar aos trilhos. E aí, consequentemente, poxa, deixa eu ver essa possibilidade de empreender. Sim, com ajuda psicológica, né? Mudando o estilo de vida, entendendo de fato quem eu era ali dentro daquele cenário, porque se eu queria retomar, dos fatores que tem ali dentro do burnout, que não sei se todo mundo sabe desse número, 90% das pessoas que têm burnout, elas desistem das suas próprias profissões, elas mudam de profissão. Mudam de profissão, porque acha que o problema está no que ela gosta de fazer, está na profissão. E não tem nada a ver com a profissão, muito pelo contrário. Ela é óbvio que tem situações, né, tem profissões que exigem mais, mas a minha estava correlacionada à sobrecarga, formas de atuação mesmo, né? E até política interna da empresa, né? Então, assim, valores, missão, enfim. E aí eu entendi que não é que eu não gostava de contabilidade, não tinha problema nenhum com a profissão, e eu falei, não, eu vou continuar porque é o que eu gosto de fazer. Só que eu vou continuar de uma forma diferente. Agora eu vou fazer a minha empresa, fazer as coisas acontecerem da forma com que eu acredito, e como inconformada que sou, eu sigo isso e tenho seguido, né, à risca, tudo que eu desejo, tudo que eu acredito, e trago isso para dentro do meu negócio. Pô, mas e aí, e aí você foi começar do zero, você não tem cliente nenhum, você não tem, não sei, você já vinha por fora fazendo algum serviço extra, tinha algum cliente extra que deu para pelo menos você começar não sendo do zero, ou não, você teve que, peraí, eu vou abrir um CNPJ aqui, vou virar MEI, e aí, como é que você faz as pessoas confiarem em você, o negócio delas? Eu comecei literalmente do completo zero, assim. E aí acontece de muita gente, talvez às vezes até, saiu da empresa onde estava, trouxe algum cliente. Eu queria começar com a minha própria característica, com aquilo que eu acreditava. Então eu não queria trazer ninguém, vamos colocar assim, roubado de ninguém. Eu queria começar do completo zero, assim. E de fato, eu comecei
com zero, investindo tudo que eu podia. Então, eu aluguei um espaço e fui trabalhar mesmo sem ter nenhum cliente. Assim. Eu simplesmente comecei, só fui. Aí você fala, Joyce, como é que você conseguiu, né, nesse primeiro momento, fazer isso sem ter nenhum recurso? Como eu tinha dito, eu tinha me planejado. Então, eu comecei com o valor que eu tinha. Então, eu tinha ali investimentos mensais, custos já mensais, sem nem ter certeza se aquilo ia dar certo. E a rede social me ajudou muito. A rede social me possibilitou chegar nessas pessoas, chegar nesses clientes. Óbvio que ali, trabalhando com a rede social, tem sempre um amigo do amigo que acaba indicando. Então, eu tenho, sim, clientes de indicação. Mas a rede social foi o que potencializou o meu trabalho. Uhum. Tá, mas você começou a rede social depois que você alugou o espaço? Não, eu comecei 4 ou 6 meses antes de eu alugar o espaço. Você já começou a se posicionar na rede social. Na rede social sobre esse assunto. Sim. Né, se mostrando como uma profissional desse assunto, mas em casa ainda. Isso. E quando eu aluguei, eu também não tinha cliente nenhum. Eu só acreditei que iria vir. Esses 4 meses não apareceu nenhum cliente, ou que seja um serviço extra de alguém que eu já só me dá uma... Não. Eu já fazia alguns serviços, por exemplo, de imposto de renda, mas imposto de renda é pessoa física. Então, eu fazia uma coisa ou outra ali, mas não era nada certo e não era nenhum potencial cliente empresarial. Entendi. Pessoa física fazendo imposto de renda dela. Isso. Então, algumas pessoas já me conheciam. Então, eu acredito que até essas pessoas que passaram a me seguir inicialmente. Cara, e você vai e abre um escritório no centro da cidade. Sim. Colocando suas economias. Sim. Que ao mesmo tempo sua economia era o seu ganha-pão, era o que tinha que sustentar as suas contas pessoais, mensais. E ao mesmo tempo já entrou com dívida, né? Pagando sem ter... Papo de maluco, né? Mas o empreendedor, ele é maluco, né? É verdade, né? Mas é fé também, assim. Eu sabia do meu potencial. Eu sabia o que eu podia entregar. Eu sabia que o primeiro cliente que fechasse, ele entenderia como eu funcionava e possivelmente eu seria indicada para outro cliente que iria entender como funcionava. Entende? Então eu sabia. Sempre soube, na verdade. Você acreditava, então, muito em você mesmo. Continua acreditando, sim. Continua acreditando. Bacana demais. Tá vendo? Você que tá aí do outro lado, cara, acredita, velho. Acredita, coloca o pé, cara. Coloca o pé, papai do céu vai colocar o chão, cara. Coloca o pé, acredita em você. Você é bom no que faz, né? Então, acredita, né? Em você. E assim... Isso me emociona também, porque... O que te emociona? Chorar no podcast. Bacana, isso aí gera corte, isso é bom, da audiência. Porque às vezes a gente não se ouve. A gente não se vê como deveria se ver, sabe? E olhar para minha trajetória, ver como eu comecei, a coragem que eu tive. Eu me lembro de descer para trabalhar e chorar, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão me ver? Quem sou eu aqui, né? Porque, ok, eu sabia do meu potencial, eu sabia onde eu tinha chegado, os crescimentos que eu tive dentro de uma empresa, mas, de certa forma, estava segura ali, né? Então... Sim. Você tinha uma trajetória ali onde você estava seguro, o seu estava reservado. Agora, quando você põe a sua cara para bater e as pessoas vão ver ali quem você é, o que você faz e ter que lidar também com aquela crítica, né? Nem sempre as críticas vêm faladas, mas ter que lidar com aquela coisa de talvez ninguém comprar de você, faz com que você, quando enxerga a sua história, olha para a história, você fala... Nossa, eu consegui, sabe? Eu tô conseguindo, eu tô caminhando. E olhar pra minha trajetória assim, me emociona. E você teve pessoas à sua volta assim que falavam, pô, Joyce, você é boa nisso, cara, acredita em você, eu não sei o quê, vai lá e faz, sabe? Ou não, foi uma coisa muito de você mesmo sentir, falar, não, eu vou abrir, e vai dar certo, vou com medo mesmo. Você falou do medo e agora Sim. você ia às vezes chorando, cara, será que eu sei que eu posso entregar, mas será que alguém vai me dar uma oportunidade? Sim. Né? Ou então você foi mais no que você acreditava ou pessoas à sua volta? Ou até falando ao contrário, não vai dar certo, porque você sair, você está estabilizada. Exatamente. O risco que você fez, presta atenção, seu salário já estava garantido. Eu tive mais o contrário, assim. Nossa, você já estava bem na empresa, você já estava ganhando um salário bacana, você já estava com cargo de liderança, por que você está tomando essa decisão? O trabalho é assim mesmo e tudo mais.
Só que eu tava doente, assim, eu tava num período muito ruim. E eu acredito que no início ninguém acreditava, assim. Óbvio, né? Meu esposo sempre potencializou, alguns amigos, mas as pessoas acabavam não acreditando de que aquilo ali funcionaria, sabe? E sinto isso, sim. Porque as pessoas falavam, não, como é que você vai sair do certo pelo incerto, né? Tem muito contador, tem muita escritório, só que eu acredito no meu escritório, eu acredito na forma como eu conduzo, eu acredito que a contabilidade ela pode ser diferente. Pode ser mais leve, ela pode ser com mais gestão, com uma forma mais consultiva. Então, eu precisei acreditar muito mais, assim. Muito mais do que qualquer pessoa que estivesse à minha volta. Você falou assim, então já te falaram, tem muito contador, não sei o que, né? Então qual que é o segredo para manter, assim, a motivação, né? Em um mercado tão competitivo como o mercado contábil? Sim. Né? E um mercado masculino também, né? Masculino também, né? Se você pensar aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem 3 contadoras no máximo, assim. A gente fala muito assim, o contador, você tem que arrumar um contador pra você. Exatamente. Até no masculino, né, a palavra, né? Contador. É contadora e contador, né? Sim. Né? Eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos ideais, assim, no que a gente entrega, qual o valor que a gente oferece para o cliente. Então, eu entendo que o cliente, ele quer que a gente solucione as dores dele. Não é um fazedor de contas, de pagamento, ou de folha, ou até mesmo de impostos. A gente está ali para ser realmente o braço direito do cliente. E ele precisa se sentir seguro, ele precisa confiar, ele precisa falar quais são os passos que ele quer dar, a parte financeira dele precisa ser gerida. Então, acontece que as pessoas de fato não ouvem. E só querem ali fazer a parte burocrática e não atende o cliente na necessidade dele. O empreendedor tem muito essa parte volátil mesmo, que às vezes tá faturando muito, às vezes não, o custo, não sabe como que analisa o custo do seu negócio, da sua mercadoria ou não. E aí o contador está ali para sustentar ele, para ele fazer ele entender os momentos que a empresa está, quais os passos podem ser dados, entender se ele tem ali capital de giro, fazer uma reserva, estruturar junto com o empresário, sabe? Ser braço direito, entrar para dentro do negócio dele. Então você está falando algo que foge totalmente da cultura, né? Ou de que, pelo menos eu não sabia nada disso, assim. Porque vai muito dessa cultura de o contador manda as notinhas para mim aí que eu vou lançar aqui, né? E é isso. Né? As notinhas, tira a nota, manda as notas, né? E é isso. E o que você está falando aqui é igual você falou, um braço direito mesmo, é ser consultora. Você está sendo uma consultora, amiga, não sei, né? Conselheira. Até psicóloga. Psicóloga, é verdade. Né? Porque às vezes, como cultura, ele entende isso. Pô, eu vou ter que mandar as notinhas para ela. Eu te emito as notas e mando. Né? E você falou algo muito mais abrangente, né? Como que é hoje o contador, a contabilidade moderna, para que a pessoa que está lá do outro lado entenda que não é um custo o contador. Cara, pelo que você está falando aí, é um investimento. É um investimento que vai fazer com que o seu sonho talvez fique de pé. Porque você às vezes está preocupado com manter os funcionários, como manter isso, aquilo, mas o contador está tendo um papel aí fundamental para fazer tudo isso que fica de pé. Sim. Né? Se o contador ele não te ajuda a gerir seu negócio melhor, se ele não analisa com você quais são os seus potenciais, né? Os seus lucros, o produto que dá mais rentabilidade, o serviço que faz o seu cliente engajar, ele não está te ajudando. Essa pessoa está com o contador errado. Exato. O contador ele tem que estar dentro da sua operação, não de trabalhar dentro do seu negócio, mas ele tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo para que ele possa te dar soluções. Então, o contador ele precisa te auxiliar, ele precisa ser, de fato, seu braço direito. É como se ele fosse um sócio seu. Então, ele precisa ajudar você a gerir o seu negócio da melhor forma. É óbvio que a gente cuida da parte burocrática e precisa cuidar porque um empresário não saberia cuidar. Mas ele precisa ter o contador como potência, né? E entender que ele, de fato, é um braço direito do negócio. Então, isso daí já vamos dizer assim, isso que você falou é o contador do presente, mas que era o contador do futuro lá atrás. Então, lá atrás, se a gente tivesse batendo esse papo aqui lá atrás, talvez falando de futuro, você ia falar aqui que no futuro o contador vai ter que ser assim, ou vai ter que começar a agir dessa forma, porque é o correto, né?
Então, a gente está num futuro, se a gente estivesse conversando lá atrás. Mas falando agora de um futuro do futuro, né? Isso aí foi um futuro que chegou, né? Como que você vê esse futuro da contabilidade? Quais são as tendências que você acha que as empresas devem estar preparadas para quê? Além disso, as empresas, pelo que você falou, a empresa já era para ter um contador nesse perfil. Sim. Né? Esse é o contador moderno, né? E qual é o futuro que você acha que as empresas têm que estar preparadas? Olha, a gente está vivendo um momento de reforma tributária. Eu acho que é um tema bastante nebuloso, vamos dizer assim. Explica um pouco dessa reforma tributária. Fala numa linguagem mais popular para aquele empreendedor que... Cara, o que é isso? A reforma tributária, ela veio com o objetivo de simplificar nossos tributos nos dias de hoje. A gente tem uma carga tributária muito alta, é a maior que existe, né, praticamente aí no mundo, e a gente não tem uma estrutura onde a gente consiga identificar de fato o que a gente paga. Então, por exemplo, às vezes tem uma prestação de serviço que você sabe que é 6%, mas quando você vai comprar uma água, comprar determinado produto, você paga muito mais. Então, estima-se que a gente paga mais de 30% de impostos. Com coisas simples, indo no mercado, comprando uma água, enfim. Então, ela veio como uma forma de simplificar, colocar todo mundo na mesma, vamos colocar assim, na mesma régua. Hoje a gente tem vários benefícios fiscais, vários produtos que possuem isenção ou redução, e isso não deixa as coisas de forma igualitária. Uhum. Então, a reforma ela vem com o objetivo de simplificar, botando uma alíquota fixa, vamos colocar dessa forma, em todo o país. E muita gente não está preparado para esse cenário, justamente porque as pessoas que não têm fluxo de caixa, que não analisar a precificação, elas vão acabar fechando por conta disso. Então, a reforma tributária, se você não tiver um contador que conheça, que busca se atualizar, né? Porque a gente está se atualizando o tempo inteiro e ainda está em processo, você provavelmente vai fechar o seu negócio. E precificação é importante, fluxo de caixa é importante. Então, a gente precisa analisar esses cenários atuais, assim. E você acaba aconselhando o seu cliente em tudo isso? Igual você falou assim, precificação. Sim. Tudo isso. Isso é importante, porque... Não, é importante, mas tipo assim, é uma das suas funções? Sim, a precificação ela é essencial, porque vamos pensar. O cliente ele tem que pagar impostos, né? E aí ele paga esses impostos. Se ele não tiver uma boa precificação, ele não tem ali o lucro dele bem definido, ele não consegue pagar o imposto de forma correta. Então, ele precisa de uma precificação bacana, legal, que faça sentido, para que a gente possa também tirar lucro para ele. Não é só simplesmente, botei preço aqui em determinado produto e ponto. Vou pagar imposto sobre isso. Mas e o seu lucro? Será que está dando lucro? Será que realmente o seu custo está adequado com o valor do preço do produto? Então, a precificação é extremamente importante. E tem que sentar para conversar com isso. E o contador, ele é a função dele. Ali está junto com o empresário para ajudar ele a precificar. Não conhece? Vem aprendendo. Eu acho que você poderia mudar o nome da sua empresa de JS, né, Contabilidade. Você podia colocar Anjo da Guarda Contabilidade. Porque é um anjo da guarda protegendo ali, né, das coisas perigosas aí, erradas, né, que o empreendedor vai aplicar sem saber, às vezes, que está fazendo errado, ele acha que está fazendo, né, tudo certo, né? E você aí, como pós-graduado em planejamento tributário, né, em finanças empresariais, né, então você acha que essas habilidades que podem ser aplicadas aí no dia a dia de uma empresa? Sim, com certeza. É uma das características, assim, por exemplo, do planejamento tributário, se a gente for falar, às vezes a gente tem clientes, e eu já tive alguns exemplos, assim, na prática, de clientes que estavam, por exemplo, em regimes tributários incorretos, né, e aí... Para quem não entende, regime tributário, a gente tem vários regimes que a gente pode estar, que é simples nacional, lucro presumido, lucro real, e esses clientes estavam em regimes tributários errados. A gente já teve situações de clientes que estavam pagando muito mais impostos, e a gente fala muito sobre o fator R no simples nacional,
que a pessoa estava pagando 15,5% quando ela tinha uma oportunidade de pagar 6%. Mas isso tudo só é possível fazer através de planejamento tributário, entendendo se existe um benefício ali de ele conseguir abaixar aquela alíquota, se a gente consegue trazer aquela alíquota um pouquinho para baixo de forma totalmente legal. Então, é importante a gente falar também sobre planejamento tributário, porque muitas empresas não fazem. Mas essas empresas muitas das vezes têm um contador, mas não faz o planejamento tributário. Não faz. Então ela poderia de 15% tá pagando 6% às vezes, é um benefício, Sim. tem uma brecha ali de benefício e ela não sabe porque ela não foi informada pelo contador. Sim, esse é um Já dos chegou para exemplos. você, cliente, assim? Já. Que você olhar e falar assim, pô, e o cara olhar e falar, caraca, quanto dinheiro eu perdi. Sim, e aí o cliente obviamente veio para o escritório e a gente retificou todos os últimos 2 anos que foi feito de forma incorreta. Isso tudo por uma simples análise, assim. Joyce, simples análise? Sim, com um contador, com a pessoa certa que conhece sobre planejamento tributário, ela vai conseguir entender. Isso é uma parte simples do planejamento tributário que eu estou dando exemplo aqui para se tornar prático. Existem outras camadas, outras situações, produtos, realmente benefícios que a gente analisa também. Mas esse é só um exemplo para entender, de fato, que é possível reduzir de forma legal dentro da lei, né? Sim. E que vai beneficiar aquele cliente. Muda para anjo da guarda, contabilidade. Você vai ver só. Cara, e assim, hoje você atende qual tipo de cliente? Porque você tá há 3 anos. Sim. Né? Você... Qual o porte do cliente que você atende hoje? Você tem algum foco em algum cliente ou não? Estou aqui para atender todos os clientes, entendo também quem é o pequeno empreendedor, quero ajudar. Sim. Se vier um grande cliente, você também tem capacidade de atender uma empresa até X funcionários? Como que é isso? Hoje a gente tem capacidade de atender empresas de até pequeno porte, porém hoje a gente atende microempreendedores e microempresa, que são faturamentos de 0 até 360 mil. Uhum. Hoje são os clientes que a gente tem no escritório, que a gente gera esses clientes, né? Mas é a sua capacidade hoje de estar atendendo pessoas de médio porte, não de ME, né? Médio porte é um pouquinho mais alto. Alto, né? No caso ME. Faturamento. E esse hoje é a capacidade, hoje, visto que o seu negócio só tem 3 anos ainda, né? Ou é um foco, você focou nesse nicho, nessa galera aí? Eu comecei atendendo essa galera, porque é a galera que tem mais dor e é a galera que mais... A galera que não sabe, às vezes, muito. Exatamente. E faz muito sentido para dentro do meu negócio e para aquilo que eu acredito também. Porque a maioria dos empreendedores, dos pequenos empreendedores, eles não fazem a menor ideia do que está fazendo ou como que está gerindo o seu negócio. Então, ali também, às vezes, nem é atendimento direto, assim, por exemplo, para o MEI, mas que eu faço consultoria a fim de esclarecer para ele como que ele tem que seguir daqui em diante. E acaba que o cliente gosta e fala, eu quero ter esse acompanhamento contínuo, e acaba entrando para o escritório. E vira um cliente ali, né? Vira um cliente ali. Então você tem esse serviço também de consultoria. Sim. Mesmo se não for seu cliente, você também... Eu também atendo consultoria. Bacana. E qual que é um conselho assim, que você daria para quem está começando a carreira? Porque você está começando, são 3 anos, começando a carreira empreendedora na área, né? Porque você de contabilidade você já entende há muito tempo. Qual conselho você daria para alguém que se vê como a Joyce, olha para você e fala, caramba, eu também gosto disso, eu também entendo sobre isso e também tá lá, porque você trabalhou nesse meio. Você via muitas empreendedoras trabalhando para alguém de CLT, que você olhava o perfil e falava, essa pessoa, você lembra? Se ela fizesse para ela também, ela ia arrebentar. Sim, ela daria muito certo. Eu conheço muitas pessoas ainda que trabalham no regime CLT e que tem... Nossa, né? Super capacidade. Potencial gigante, mas que ainda não se vê nesse lugar, né? Tenho amigas, inclusive, que inclusive aconselho todo mundo a empreender. Agora eu vendo isso, vamos empreender. Mas se eu pudesse dar um conselho, assim... Pra quem está começando a carreira na área contábil e quer alcançar o sucesso. Comece desde já a ofertar seu serviço. Não importa se você... tem pouco tempo na área, se tem muito tempo, começa desde já. Demonstrar para as pessoas. Eu queria ter começado antes. Eu
queria ter me visto antes, talvez ali na rede social, não por ser rede social, mas para as pessoas conhecerem o que eu faço, o meu trabalho, como eu aplico ele. E eu queria ter começado, por exemplo, há 9 anos atrás. Eu queria já ter começado. E eu acho que é um pensamento de todo mundo que depois se vê, né, caminhando na trajetória, se vê dessa forma, mas eu não via dessa forma, né? Achava que era uma exposição, não conseguia lidar bem com isso. Mas, para quem está começando, se realmente é o desejo do seu coração, se você gosta de contabilidade, mesmo que não fosse contabilidade, comece agora, assim, se exponha, se coloque, coloca a cara para bater, sabe? Se disponibiliza para as pessoas. Faz, às vezes, alguma coisa ou outra ali como teste. Não cobra. Faz para poder aprender, para se desenvolver. Eu acho que esse é o conselho que eu daria. Se você pudesse, então, dar um conselho para a Joyce, pudesse voltar no tempo, né? Sentar de frente com a Joyce de 20 anos de idade. Esse seria o conselho? Sim, comece agora. Com os recursos que você tem, comece. Só acredita em você e faz. Esses dias eu escutei uma coisa muito interessante também, que com certeza quem vê vai associar a pessoa que eu vi. A gente está acostumado a fazer o que precisa. Não sei se você chegou a ver isso. A gente está acostumado a fazer o que precisa e não o que a gente quer fazer. O que a gente acredita. E aí isso gerou uma coisa em mim que eu falei, mas por que você tá pensando nisso? E aí no final da frase a pessoa fala assim, porque o que a gente precisa, o universo, o mundo, a vida, ele não dá pra gente, mas quando a gente acredita, as coisas funcionam. E a gente tá acostumado a fazer só o necessário, o que precisa para poder seguir. E às vezes a gente tem que fazer o que a gente acredita para que as coisas comecem a dar certo. Então, eu acredito muito que não só o empreendedorismo, mas a contabilidade, a determinação, a forma como que eu lido com as coisas pode me levar e me potencializar a lugares muito maiores. Então, eu acho que a pessoa tem que acreditar e realmente começar. É determinar mesmo e ir. Excelente. Vai gravando aí, gente. Tá anotando? Vai anotando. Volta, tá? Volta o vídeo, anota de novo, tá? É fácil. Você é empreendedora, né? De sucesso, pra mim, isso é sucesso. Agora você já tem clientes, né? A Joyce que alugou um espaço sem cliente nenhum, né? Botou o pé sem ver o chão, né? Hoje você já tem clientes. Já tem 2 números de WhatsApp, né? Um pessoal e um para o cliente, né? E você é casada, né? E como que você faz para poder equilibrar isso, a vida pessoal com a vida profissional? Porque você está casada há quantos anos? 7 anos. 7 anos, então... Mas foi ontem, mas... exatamente. Né? Então, você já começou a empreender já tendo né, uma vida assim, já casada, né? Você não começou do nada e tal, aí estabilizou, vou casar. Não, né? E como você faz para equilibrar a vida de casada com a vida empreendedora? Porque, não sei, pode ser que tenham horários que não dá para você estar em casa, que você tem que estar aplicando, né, ali... uma reunião, sei lá, que seja online ou presencial. Como é que você faz para equilibrar? Eu tenho um facilitador, que o meu esposo é um super parceiro, então ele me apoia em tudo. Bacana. Tá sempre comigo, tá sempre, vai lá, você vai conseguir. Aí, vou chorar. Entendi, então E acaba que isso não se torna tão difícil assim. É óbvio que a gente tem ali, né, o dia a dia, a gente tá sempre tendo que ressignificar, tanto na vida quanto no casamento. Sim. Mas isso não é tão difícil assim de equilibrar os pratinhos, porque eu de fato tenho um super parceiro, ele tá sempre comigo nas minhas conquistas, nos meus deveres, nas minhas coisas, então tudo se torna muito leve, né? A gente sempre vai encontrando lugares, maneiras de a gente poder estar junto, de fazer as coisas acontecerem. Então,
se eu pudesse dizer, eu tenho um facilitador, né? Que é uma pessoa que está sempre comigo. Então, isso não acaba não sendo uma questão, né? Do empreendedorismo. Não é um peso. Não né? é um peso. Então, Então você falou uma parada bacana aí, assim, um facilitador. Você acha que quem está lá do outro lado assistindo, de repente, não empreende, mas tem alguém, o parceiro ou a parceira é empreendedor, ou empreende, mas o parceiro e a parceira não é empreendedor, deu pra entender? Ou ela está assistindo, mas não empreende, mas o parceiro ou a parceira é empreendedor, ou ao contrário, ela que empreende, ou ele que empreende, que está assistindo, mas o parceiro não é empreendedor. E você disse que quando existe uma compreensão do outro lado, isso é um facilitador. sim. Então você fica aí uma dica, talvez, para quem está lá do outro lado, para ser esse facilitador, Sim. que vai ficar melhor o relacionamento. Eu diria, apoia seu esposo, apoia sua esposa, esteja ali, porque existem sim desafios dentro do empreendedorismo, então nem sempre a gente está com a cabeça 100% ali, talvez até dentro de casa, às vezes a gente está pensando em N coisas para mudar, para transformar, para potencializar o negócio e lidar com toda essa insegurança, porque eu acho que o empreendedorismo parte de um... Eu sei que a gente não tem segurança em nada, assim, da vida, né? Nem no CLT, exatamente, mas o empreendedorismo é você seu próprio chefe, você é sua própria cabeça, você que tem que gerir. Então, a gente lida com um certo desconforto ali do empreendedorismo, da insegurança, e aí acaba que a nossa cabeça fica assim um turbilhão, né? De muita informação. Então, você entender o seu parceiro que está empreendendo e tentar trazer mais conforto, tentar trazer mais diálogo, não só vai fazer com que ele fique tranquilo e potencialize o seu negócio, mas como também pensa que está fazendo para poder gerar uma oportunidade para vocês enquanto casal. Então, confie no seu parceiro, na sua parceira, facilite, né, através da compreensão, que eu acho que vai dar certo, assim. E geralmente casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sim. Como que é a contabilidade em casa? Porque fazer a contabilidade dos outros não é uma coisa, né? E em casa ali tem... Como é que... Toda ali, não, peraí, Matheus, você não era para ter comprado esse salgado aqui, não era. Olha aí, ó, salgado em um copo de suco de graça, Joyce. Diga, não, olha aqui, você investiu R$1. Rolam umas brigas assim, né? Umas discussões em relação a isso de vez em quando, porque, inclusive, teve um dia que eu chamei a atenção dele e falei, ué, meu Deus, você, né, esposo de contadora, não me faz isso não, pelo amor de Deus. Faz não. Você me queima. Como é que eu vou chegar lá com a cara de falar pro meu cliente se você tá fazendo isso aqui errado? Pelo amor de Deus. rola sim, mas a gente vai administrando. Agora eu tô cuidando da parte financeira dele também. Dele também? Uhum. Mas e a JS Contabilidade fazendo a contabilidade da Joyce Sara? É tranquilo? A Joyce Sara é uma boa cliente? Sim, graças a Deus. É comportada nas suas ações? De vez em quando a gente dá, né, nossos luxos, aquela coisa toda. Mas, sim, eu sou bem organizada financeiramente. A Joyce é muito organizada. Eu não sei, se você me perguntasse assim, de onde nasceu isso? Não vou saber explicar. Eu acho que isso sempre estava em mim, assim, bem nato. Então, eu já sou muito organizada, então eu controlo tudo, né? A empresa, para mim, ela tem que ter reserva para ela poder lidar com os possíveis problemas ou possível insegurança do mercado. E eu também consigo controlar bem ali, tirando meu prolabore bem definido, e estipulando também as minhas metas, o que eu pretendo, enfim. Então, eu me considero uma boa... Você aplica suas técnicas? Sim, aplico. As técnicas do CNPJ você aplica aí no CPF. Eu não tomo nenhuma decisão sem que antes passe eu consigo lidar com isso aqui, tá dentro do meu prolabore, tá dentro do que eu espero. Então, e se não tiver, assim, se por algum motivo o cenário encurtar, eu corto também. Então, eu tenho muita facilidade de cortar. Às vezes tem despesas que você considera que é essencial ali pro momento, mas em determinado momento o cenário pode mudar dentro do mercado, então eu tenho facilidade para cortar. Então eu consigo me adequar facilmente, assim. E isso é uma coisa que me dá certo orgulho, porque... Me dá certo orgulho não, me dá muito orgulho, porque eu consigo gerenciar isso de uma forma que...
me possibilita crescer mais pra frente, sabe? Então eu consigo ir bem, assim. Cara, me veio aqui agora, porque que você tava falando aí, me controla e tal, e eu sei que essa questão tá do meu prolabore, ou se precisar cortar alguma coisa eu corto, eu vejo se eu posso... me fugiu agora que o que você falou aí, tipo assim, você vê se tem condições naquele momento, né, de estar talvez assumindo aquela situação, ou comprando algo, traduzindo mais ou menos aí que você falou. E me veio muito aqui... Assim, não que eu seja um cara também, né, perfeito e tal. E às vezes eu vejo muito a minha esposa reclamando um pouco disso. Caramba! E o pai dela também é contador, né, e tal. Mas ela fica assim, caramba, eu não sei na onde aqui, tipo, você tá vazando. Onde não é possível, cara, né? Ou não sobrou aqui, alguma coisa assim. E essa questão dela, eu acho que é a questão de muitas pessoas. CPF. Tem alguma pessoa, tem pessoas assim, tem CPF que chega pra você e fala isso? Porque assim, cara, você é uma super nani, você podia ser uma super nani da contabilidade caseira, assim, de casa, a contabilidade do dia a dia, sabe? Das pessoas ali, pra saber realmente onde tá vazando, né? Porque às vezes eu vou com ela e falo assim, peraí, vem cá, então vamos lá, ganha quanto? X? Então vem cá, você gastou nisso, tá vendo? Não tem condição, você ganhar um X, gastar 2X. Já está errado, que é simples, porque o número, se você tem 4 e gastou 5, a matemática ela é exata, né? Então, olha, tá vendo? Aqui foi onde teve um erro, entendeu? Tá claro onde vazou, Sim. Né? E assim, eu acredito que é a realidade de muitas casas, né, de muitas famílias, né? E tem pessoas que chegam com essa dor, talvez não. Mas e você que está aí do outro lado, acho que poderia, né, você poderia abrir um braço aí no seu negócio. Hoje eu não atendo tanto essa parte da pessoa física. Não, mas alguém procura pessoa física? Já chegou situações de pessoa física, minha área, mas por eu já me posicionar na área financeira empresarial, então acaba chegando mais a parte financeira do negócio, né? Porque a gente tenta estruturar para entender como o negócio está, qual o cenário que ele está, e aí a gente definir um prolabore ali dentro do negócio, para que até o sócio não fique tirando dinheiro da empresa achando que tudo é dele, porque rola essa mistura de pessoa física com a pessoa jurídica, tem muito isso, mas acaba que a pessoa física em si eu não tenho tanta procura, eu já tive uma situação ou outra. Mas o que eu vejo normalmente, assim, e aí a gente pode trazer assim até para nossa vida mesmo, eu trago até para minha vida. As pessoas acabam pegando ali o seu dinheiro, o seu salário, e ela vai pagando conformidade, tipo assim, sabe, dos compromissos mensais, e depois ela só vai gastando. E aí não tem um controle exatamente do que precisa, quanto que ela vai se beneficiar, se bonificar. Vou dar um exemplo melhor. A gente tem ali, por exemplo, água, luz, sei lá, parcela do carro, IPTU, o que seja. E a gente sabe que são valores ali talvez um pouco mais fixos, você tem mais noção, e aí você acaba pagando ali. Depois que rola esses pagamentos, sobra um dinheiro sempre no banco, concorda? E muitas das vezes ele já está destinado para coisas que ou você comprou, né? Às vezes parcelas da Shopee, né? Parcelas da Shopee, ou uma revendedora que você foi lá e pegou algum produto, e aí o seu dinheiro acaba sendo destinado para isso. Mas eu não vejo muita gente estruturando o quanto você precisa, por exemplo, vou falar por mim. Quanto você precisa para sua beleza? Olha, eu tenho ali, eu sei que todos os meses todo mês eu faço o meu alongamento. Então, peraí, isso é X da minha beleza. Quanto que eu gasto para poder ter, sei lá, roupa, né, aí eu gasto X para isso. A gente não costuma estipular. Então, quando você passa a estipular o quanto eu vou ter de custo sobre determinada área que é importante para mim e que tá tudo bem, né? A mulher normalmente gosta de fazer unha, gosta de fazer cabelo, enfim. Você começa a ter um controle melhor para onde vai o dinheiro. O que acontece é que a gente trabalha muito com impulso e as pessoas tendem a fazer as coisas por impulso. E não é só sua esposa, por exemplo. Eu também tenho esse lugar, só que a gente vai avaliando, né? Isso é com o tempo. E não é 100% certinho, não, assim. Às vezes rola de você gastar um pouquinho mais, você tem que segurar mais, enfim. E pode acontecer, não tem problema. Mas a gente precisa estar dentro do gasto previsto, sabe? Então precisa ter aquele dinheiro ali para, não, isso aqui é para gastar com o que eu quiser.
Ah, eu vou gastar com o que eu quiser. Ok. O que acontece é que você pega um montante e gasta com tudo. E não estipula ali dentro do seu cenário mensal ou daquilo que você recebe o que você pode e o que você não pode. Entendeu? Tá, mas quantos por cento você acha que a pessoa deve deixar também? Porque existe uma questão de reserva de emergência. Sim. Qual é uma orientação aí? Eu não que você gosto de poderia trabalhar passar? antigamente. Porque cada um tem uma história, uma Isso. necessidade, né? Exatamente. Tá vivendo um momento. Exatamente por isso. Tem muitos estudos, você vai ver ali, regra de 50, 30, 20. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que a gente tem que analisar cenário. Analisar salário, analisar contexto de vida, o que você tem de custo. A gente tem que analisar um todo. Mas eu acho que a gente nem vai trabalhar com porcentagem, mas eu acho que você tem que analisar a sua realidade de vida. Olha, quantos por cento eu gasto aqui do meu custo fixo? Que não tem pra onde correr, eu tenho que pagar, né? Tipo, pra eu sobreviver. Eu gasto X. Então quanto que me sobra? Isso. Você tem que analisar o que você tá gastando. Tipo, botar no papel, né? Quanto que eu tô gastando com isso aqui? O que de gasto supérfluo que poderia ter sido cortado e não foi cortado? E aí sim você determinar ali, talvez uma porcentagem de 10%, 20%, para você ter esses gastos. Que seja para poder ir no cabelo, numa unha, sair com a família, né, para um lanche, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem que analisar cenários, não dá pra gente estipular dessa forma. O que acontece é que as pessoas acabam fazendo tudo por impulso, porque quer, e aí, eu nunca tenho dinheiro, eu quero, e sai fazendo. Não é assim que funciona. Entendi. Você é muito conhecida assim, né? Por ser determinada, focada. Mas qual é o seu maior medo? Qual que é o meu maior medo? Dentro do negócio, da vida, de tudo? Você sentir vontade para falar. A gente está numa área empreendedora, né? Mas, como eu disse, a gente quer contar histórias, né? Da vida real e tal, enfim, né? E são pessoas que estão lá do outro lado, né? Te assistindo, mas pode ser dentro dessa questão, né? Eu vou falar um pouquinho, vou falar sobre a minha vida. Ou um medo que você tem, seu, e que, sei lá, pode acabar te bloqueando no negócio. Eu vou falar sobre o meu contexto de vida. A gente sempre tem alguns medos, né? Uhum. Mas acho que eu vou falar do meu contexto de vida. Hoje eu tenho medo da maternidade. Uhum. E a maternidade é algo que me assusta, assim. Talvez pelo meu contexto de história, né? Eu tive 2 perdas gestacionais. É um lugar, talvez, um pouco de dor para se falar, de luto. Mas eu acho que eu tenho medo da maternidade justamente pelo mundo que a gente vive, pelo contexto de vida também que a gente quer levar, e me assusta esse lugar. O medo de ser mãe e como o filho ou a filha vai encontrar o mundo, ou de repente você vai ter que dedicar um tempo ali, né, e poder impedir um pouco o crescimento do seu negócio. Seria um pouco dos dois. Um pouco dos dois, mas eu me vejo, eu sei que a maternidade, né, a paternidade, ela exige muito de você, e eu acho que eu seria uma excelente mãe. Sim. Só que eu também sei de outras áreas, outros lugares que eu quero conquistar. Então, esse é um lugar assim que eu tenho bastante medo de não conseguir equilibrar os pratinhos, vamos colocar assim, de suprir a necessidade daquela criança, de dar toda a educação necessária. Uhum. A gente lida com um mundo muito perverso também, e que qualquer coisa também falta ali uma estrutura, sabe? E eu tenho medo de não ser essa estrutura o suficiente, assim, adequada o suficiente. Ainda mais por eu ter sido uma criança tão traumatizada. Tá. Então, vamos um parênteses aqui, tá? Só fora do empreendedorismo. Você, igual você falou assim, foi uma criança traumatizada e tal, não sei o quê. Né? Então, você olhando para a realidade da Joyce, criança, você acha que seu filho ou filha teria uma estrutura igual a que você teve? Não. Acho melhor? Melhor, bem melhor. Bem melhor? Bem melhor. E você é quem é hoje. Sim. Então... Mas a gente acaba tendo medo de replicar, né, um pouco. Entendeu? E aí, de fato, assim... De fato, entendeu? Você olha a realidade que você olha lá atrás, você como criança, e
tem medo, ela vai chegar numa situação muito melhor. Sim. Né? Muito melhor, poxa. Talvez herdeira, quem sabe? Já, herdeira, pô, que isso? A mulher é herdeira de produção que vai gostar agora aí. Ela já é herdeira, cara. Já é herdeira de um deus gigante, o dono do ouro e da prata. Ela já é herdeira de tudo. A produção tá rindo à toa lá. É isso aí, pô, é isso aí. Entendeu? Ela já é herdeira de tudo. Ela já é herdeira de pais maravilhosos, de um pai maravilhoso, de uma mãe maravilhosa, forte, né? Pessoas fortes, né, e tal. Então, é isso. Então, só vem. Só vem. Mas vale a pena a reflexão aqui sobre um pensamento, uma maturidade, uma responsabilidade, né, para quando vier, né? Sim. Para quando vier. A gente se questionar também, né? Entendeu? Quem sou eu, né? Nesse cenário. Eu me pergunto bastante, quem sou eu? Quem sou eu no cenário da maternidade? Quem sou eu no negócio? Como eu quero que a minha vida seja levada, sabe? Eu acho que vale muito também essa questão do tempo. A gente também entender que existe toda uma biologia também, sim, né? De você, de repente, eu acho que com 40 anos eu vou estar bem sucedido e tal, mas olha só, para 40 anos, para ser mãe aos 40, é mais dificuldade, é mais risco, né? Então, tem todo um outro cenário que, de repente, não dá só para se colocar na conta de Deus e vai falar assim, peraí, eu deixei a biologia aí, estudasse um pouquinho, você ia saber que uma idade legal é até aqui, sim, e tal, depois fica mais complicado, né? Eu vi dois grandes empresários aí que já estavam podres de milionários, né? E a esposa dele tentando, tem dinheiro para, se pudesse comprar, sim, uma criança que vem cá, botar uma criança aqui dentro, vai gerar, ele teria sobrando. E, infelizmente, a esposa não conseguiu engravidar, talvez por uma questão de idade, ela já está aí com 40 e porrada e tal, e então o cenário prevaleceu a biologia. Sim. Entendeu? Mas a gente acaba, talvez seja a minha geração, assim, que uma geração que talvez teve a oportunidade ainda mais de crescer, de alavancar, de estruturar negócio, a gente acaba tendo um lugar do tipo, talvez seja o momento de esperar, porque a gente ainda está conquistando aqui. Talvez isso seja um erro, mas eu entendo que é uma possibilidade ainda de avançar ainda sobre o que eu acredito, sobre o meu negócio, enfim. E eu ainda... Não, e tá tudo certo. Eu também não tô nem falando aqui que, olha, já está na hora, essa hora, 29 anos, não. Mas, tipo assim, me espera também ficar milionária, não. Entendeu? Milionária não, até porque quando você, Deus abençoar e você estiver ali, fala, caramba, o tesouro tá todo aqui. É isso daqui, é isso aqui que é meu tesouro. Meu milhão tá aqui. Então a gente falou de medo e sonho, né? E sonho, assim, qual é o seu maior sonho, né? Agora que você já alcançou o sucesso profissional. Sucesso profissional por quê? Porque você acreditou quando não tinha cliente nenhum, você começou do zero e você tem clientes. Então você alcançou um sucesso profissional porque você viu que tem possibilidades, que já chegou clientes até você, então você viu que é possível, né? Você é super competente no que faz, né? E o sucesso profissional não é, já tenho 1 milhão todo mês, não é isso, né? O sucesso profissional é que tá dando certo. Pô, tá dando certo, então isso é um sucesso profissional, né? Não adianta você estar lá sem cliente nenhum, aí sabendo tudo que você sabe, não é sucesso profissional, né? Sucesso profissional realmente é a realidade, é o jogo que está sendo jogado, né? Então, assim, agora que você já tem um sucesso profissional, assim, qual é o seu maior sonho? Então, eu tenho, na minha vida profissional, eu tenho um sonho de expandir meu negócio para um outro lugar, assim, uma outra cidade. Então, é um objetivo pouco mais futuro, mas é um sonho que eu tenho de expansão mesmo, de negócio, assim, me potencializar em outros lugares. Mas eu quero ser reconhecida como uma contadora que ajuda empreendedores a sair do completo zero nas suas finanças e transformando o seu negócio mais rentável. Então, esse é um dos meus maiores sonhos. Quero ser reconhecida por isso. Quero ser valorizada nesse aspecto, né, e ter relevância no meu negócio. Entendi, bacana. Isso aí, tá? Pretendendo abandonar a gente aqui. Nada, expandir, só aqui. Qual que é o melhor conselho que você já recebeu? E de quem?
Melhor Se não quiser falar de quem, tem algum conselho que você já recebeu, o melhor conselho que você já recebeu, talvez na sua área, não sei. Vou tomar uma água. Tô pensando. Vou falar um que foi o meu avô que me deu, assim. E meu avô já morreu, já tem pelo menos aí uns 10 anos. Eu sempre morei com ele. E eu me lembro uma vez muito insatisfeita, assim, já muito nova, muito cabeçuda, pensando em muitas coisas, em como mudar de vida, enfim. E eu perguntei pra ele assim, vô, quando você tá insatisfeito com alguma coisa, o que você faz? Aí ele falou assim, a gente sai e busca o que a gente quer. Então, se você tá insatisfeita, a gente corre atrás do que a gente quer. Só que parece uma coisa simples, assim. Mas aquilo bateu em mim, assim, eu era muito nova, assim. Eu devia ter uns 14, 15 anos. E isso nunca mais saiu da minha cabeça, não. Ficou, assim. E até hoje, eu acho que um dos motivos da minha determinação é justamente essa. Porque eu não desisto enquanto eu não conseguir. E eu não vou desistir do meu negócio, dos meus projetos, dos meus sonhos, enquanto eu não conseguir. Não importa quanto tempo leve. Tá, mas aí você falou, repete o que ele te falou. Ele falou, quando a gente tá insatisfeito com alguma coisa, a gente sai e corre atrás. Ele deixou muito claro isso pra mim, assim. Era uma situação de vida, que eu não vou colocar o contexto aqui, mas que bateu em mim, assim, de uma forma... só você pode resolver, assim. E ele sempre no meu coração vai ser todo suporte, assim. É a pessoa que me amparou. Ele no fim da vida dele eu cuidei dele, mas ele cuidava de mim, assim. Eu fui vista por ele, sabe? Com todo o sofrimento que eu sentia, com todas as dores da infância, ele me viu. E te enxergou. Ele me enxergou. É a única pessoa que eu considero, assim, familiar que me enxergou. Ele me enxergou mesmo, assim. Não, e bacana você falando isso aí, porque hoje em dia a gente utiliza muito a questão do poder de sair fora, né? Você vê, cara, então você tem 15 anos mais ou menos que você ouviu isso, e hoje você tem muito isso, até o Ninja, né? O poderoso Ninja, ele fala assim, cara, porra, quando eu descobri o poder de sair fora, meu irmão, aí isso foi foda, não sei o que, né? O poder de sair fora. E o seu avô te falou isso, né? O poder de sair fora. Quando você não está satisfeito em algum lugar, ou com alguma coisa, alguma situação, sai fora, simplesmente. Vaza. Né? E vai atrás do seu sonho, vai atrás do que você acredita. Né? Você não está bem ali onde... Igual você na empresa, não estava bem. O poder de sair fora, meu. Talvez ali... Não sei, né? Mas talvez de forma interna ali na minha projeção, eu quisesse que ele me ajudasse ou me desse uma solução sobre como lidar com a situação. E ele simplesmente disse que só eu poderia resolver. E assim, eu tinha ele como escudo, como a pessoa que talvez me ajudasse ou resolvesse ali os meus problemas, sabe? E aí ele simplesmente disse, você com você. Eu acho que eu internalizei isso sem nem perceber. E eu falo isso pra você assim, talvez que eu nem tivesse percebido antes de falar. É você com você. E eu tenho essa frase, esse contexto dentro de mim, sabe? É só você por você. E não é porque você tá excluindo as outras pessoas ou porque ninguém vai te ajudar, não é isso. Mas é que se você não acreditar mais em você do que você mesmo, as coisas de fato não vão funcionar. Exatamente. E meu avô, ele foi a pessoa que mais me encorajou, sabe? Então acho que pode ser que já seja a próxima resposta que tenho feito pra galera aqui. Se você pudesse ter uma oportunidade, Deus te desse uma oportunidade de jantar com alguém, vivo ou morto, quem seria essa pessoa? Agora você me pegou, hein? Porque tem outra pessoa também. Porque pode ser, sabe, isso aqui, a pessoa, vou trazer igual você falou, questão do seu avô e tal. Mas assim, pode ser, Paulinho, tem uma pessoa que é contadora, ela é fantástica, ela é foda. Se eu pudesse um dia sentar com ela, eu ia extrair tudo, porque isso ia me ajudar muito.
A maioria já tiveram pessoas aqui que trouxeram essa situação de jantar com pessoas, empresários, né? Eu quero jantar com o Geraldo Rufino. E tem outros que eu quero jantar com alguém, né? Uma saudade. Enfim, você é uma pessoa viva. Sim. Tá. Pensando nisso, assim, nossa, tem tantas pessoas que a gente gostaria de jantar. É mesmo? Ó, que bom, que bom. Que bom. Mas eu abriria esse espaço talvez pro meu avô, porque de fato ele me inspirava, ele talvez me deixasse segura, sabe? Eu tinha um lugar em que me apoiar, era uma das poucas pessoas assim que eu me apoiava, assim, mesmo. E a gente tem muito esse lugar de família, né? E nem sempre toda a sua família ela vai te dar o suporte que você precisa. Mas o meu avô, ele era esse suporte. Ele estava comigo, sabe? Eu sentia ali. Eu perdi realmente o chão. Assim, precisei me reinventar. Mas foi através também da perda dele que a minha vida também... Mostrou que é você por você. Exatamente. Foi na perda dele que você teve que aplicar o conselho que ele te deu. Exato. É você por você. Desde do dia 1, assim. Desde o dia que ele faleceu, eu com 7 dias comecei a trabalhar, eu comecei a estudar, eu falei, eu vou mudar meu contexto de vida. No outro mês as contas chegaram, eu morava com ele e tudo mudou, assim. Então, eu teria uma oportunidade de estar com ele de novo. Ele sentado olhando pra você, o que você acha? Te falaria. Talvez do jeitinho dele, não sei se ele era uma pessoa mais simples, uma pessoa mais estudada. Falava palavrão, horrores. Eu acho que ele teria orgulho, assim, de mim. Meu avô sempre... Você olhar pra ele e falar assim, vou abrir minha empresa. Batia palma, assim. Eu falo isso até pelo contexto. Eu tenho um tio, né, que ele é um exemplo, assim, pra família. E o meu avô teve em todos os momentos com ele. Ele caminhava em todas as situações. Ele tinha orgulho. Quando alguém falava que ele não ia conseguir, meu avô não deixava falar. Por que não vai conseguir? Ele ficava extremamente irritado com isso. E comigo não foi diferente. Só que ele não acompanhou, de fato. Ele não viu o meu crescimento, assim. Ele faleceu quando eu tinha 18 anos. E eu acho que ele estaria orgulhoso de mim. Acho que ele falaria, nossa, você conseguiu, assim. De todos os sonhos que eu falava pra ele, eu acho que ele estaria muito orgulhoso da minha trajetória. Top. E eu falo pouco do meu avô, tá? Eu tenho certeza que você sente ele bastante, né? Hoje você mora na casa que você morava com ele? Sim. Em cada cantinho ali tem um pedacinho dele? Sim. Bacana. Joyce, fala suas redes sociais então aí, pra galera que quiser entrar em contato contigo, os empresários, empreendedores, você que tá querendo abrir um negócio também, a Joyce pode te aconselhar muito, porque ela manja muito, tá? Quando você conversa com ela, você às vezes até briga com ela, entendeu? Você fala assim, pô, não é possível que você não tem um curso na internet, que você ainda não tá tá no online, tá falando pro Brasil todo, tudo que você sabe, né? Porque quando você conversa com ela, você vê que você não sabe nada, você é um irresponsável financeiro com as suas finanças, entendeu? E ela sabe muito, a Joyce é uma inconformada, assim, sei lá, uma inconformada de estar no mesmo lugar ali, sabe, ela se aprofunda nas informações, ela todo dia traz informação nova, aprende tudo, ela não fica só em cima das mesmas taxas, como ela já disse aqui, que empresas façam taxas de juros, taxas, sei lá, aí para os seus clientes e não tá nem aí se teve uma mudança, né? E, na verdade, incomoda ela ter a mudança e ela não saber. Quando você descobre que mudou alguma coisa, Sim. Você acha que está atrasada, ela fica inconformada, né? Realmente ela é uma perfeccionista dentro do... Isso é bom, né? E isso é incrível para quem tem um negócio e tem uma contadora que quer ser perfeita no negócio dela. Então, também não tente vir com com a imperfeição, fazer ela aceitar que você não vai ter uma contadora, ela não vai ser a sua contadora. Já teve que demitir cliente?
Eu pergunto isso aqui também. Você já teve que demitir cliente? Demiti um cliente, porque, como você mesmo disse, eu não... E aí, tem pessoas que vão lidar com isso de uma forma tranquila, tem pessoas que não. Eu não consigo trabalhar com um cliente que não queira caminhar para o correto. Eu acho que para a gente crescer, a gente precisa também declarar impostos, a gente precisa também fazer as coisas corretas para que o nosso negócio caminhe, para que ele cresça, para que ele, né, avance. E essas propostas que a gente tem, às vezes, de simular ou burlar o sistema, a forma como que você faz o seu trabalho, eu não acredito. E a gente está tendo muitas situações assim, você está vendo muitos profissionais contábeis sendo presos aí por ser coerente, conveniente, né, com a situação daquele empresário. E eu não trabalho dessa forma. Não acredito que a gente possa crescer sem que a gente ande pelo caminho correto. E eu tenho um exemplo também favorável em relação a isso. Teve uma cliente que precisava fazer uma mudança, de transformar a empresa. E ela falou que estava com muito medo. E ela até brincou comigo. Já você falou assim para mim: acredita, você vai conseguir. Até porque o seu negócio ele precisa disso para que você possa avançar. Você está tão presa no não posso transformar, porque eu não sei se vou ter como custear, como lidar com isso, que quando ela transformou, o faturamento dela foi 3 vezes mais. Ela triplicou o faturamento quando ela transformou, quando ela acreditou. Então, assim, mudou muito o cenário dela. Ela falou, eu não acreditava que era possível. E aí, uma das coisas que a gente fez foi fazer uma reserva para o negócio dela, que a gente estipulava que ia fazer em 1 ano, ela fez em 3 meses. Então, assim, porque ela acreditou. Então, foi o fato dela acreditar. Tem muito mais a ver com o que ela acreditou, de fato, do que o meu trabalho como contadora, que está ali para instruir, para ser braço dela, mas por ela acreditar mesmo no negócio dela. Então, eu não acredito e não quero um cliente que não esteja de acordo com os valores do meu negócio. Excelente. O que você falou assim é bacana, porque não adianta você só falar com ela, olha, você tem que fazer isso, a margem tem que ser tanto, não sei o que e tal, precificar assim, assim, assado, se ela também não tiver coragem de não acreditar. Sim. Né? Porque você passou todos os processos, o processo está correto, tá? Mas se ela não aplicar com garra, não acreditar, não ir para cima... Sim, de nada adianta. Não adianta, né? Então é isso. Então fala aí o seu número de WhatsApp, já tá passando ali embaixo com certeza, mas a gente gosta de falar também porque eu fico aqui procrastinando, não vou pro Spotify para botar o áudio lá no Spotify e lá a galera não vai ver o arroba, né? E não vai ver o número, vai ter que ouvir. Então fala pra galera o seu WhatsApp, depois você fala a sua rede social. Olha pra cá. Pode ser. Se você está procurando um contador que realmente te ajude a gerir o seu negócio da melhor forma, eu te convido a seguir o meu conteúdo através do Instagram, que é joycesaga.contadora. Lá você vai encontrar alguns vídeos, alguns materiais que vai te possibilitar entender se faz sentido para o seu negócio. E também através do WhatsApp, que é 24 98862 3596. Joyce Sara tem uma letra mais aí no negócio aí, não tem aquele esquema de H, Y... É Joyce Sara, com H no final do Sara, .contadora. Isso aí. Então é isso, Nome gente. diferente. De contato, Joyce, uma mensagem final que você gostaria de deixar? Ou tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de estar falando? Porque às vezes pode ser que faltou alguma pergunta aqui por essa pergunta. Eu gostaria de estar respondendo sobre isso, né? E eu posso ter deixado... não ter falado. Uma mensagem final que eu deixaria... Se for mensagem, então fala pra cá. Alguma coisa que eu perguntei, você fala, olha, eu queria falar sobre isso aqui, porque se for só uma mensagem, pode para botar todos os aqui. empreendedores. Isso aí. E não só para contadores, para estudantes de contabilidade, que eu já falei aqui durante todo o podcast, é você acreditar no seu negócio. Acredita nas suas qualidades. Acredita na sua forma de ver o seu negócio. Você é único, não tem ninguém igual a você. Então, de fato, as pessoas vão comprar pelo que você é, pelo que você transmite, pela sua essência. Acredita em você e continue seguindo com o seu negócio. Avança, se expõe, se coloca à disposição, porque com certeza vai ter alguém que vai se identificar com você e vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Excelente. Tá mais calma? Tô. Tranquilo? Sim. De boa? De boa.
Cara, obrigado, tá bom? Obrigado por você ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo, né? Por estar aqui. Sempre que eu te encontro, né? Eu dou parabéns para você. Eu também tenho muito orgulho de ver de onde você saiu ou até onde eu vi, né? E conquistar tudo que você já conquistou, né? E está conquistando, e pensa, né, em conquistar, né? É muito bom poder ver isso. É muito bom estar na arquibancada, estar sentado na plateia e assistir o espetáculo que está sendo a sua vida, a sua jornada, tá bom? Pode contar comigo no que você precisar. A grana tá curta, de repente dá para emprestar um cartão aí, entendeu? Tem bastante limite, bastante crédito. É que a gente quase não falou também da nossa amizade, talvez. Não falamos sobre quanto tempo. Porque senão os outros acham que é marmelada, entendeu? Acham que é marmelada e tal. Conheço há muitos anos. Você tá ficando velho, tá? Eu tava contando quanto tempo você me conhecia. É verdade. Então é isso. Obrigado. Feliz demais aí. E que a gente possa marcar outro podcast para você estar contando uma outra história, um outro momento, né, da sua vida, você expandindo aí, enfim, né? Maior ainda. Mas maior ainda, eu não sei se você vai querer vir aqui nesse humilde podcast, né? Você vai querer, depois que for no Joel J, não, eu vou no Joel, né? E desculpa, não tenho vaga aqui, o do Joel me chamou, né? O Caio Carneiro me chamou. E é isso, tá? Então é isso. Obrigadão. Prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, obrigado aí a você que esteve do outro lado. Se você gostou desse bate-papo, deixa seu like, tá bom? Deixa aí seu comentário positivo ou negativo, não tem problema, vai dar audiência de qualquer jeito, tá? Se você quiser escrever lá, o YouTube vai entender que esse vídeo aqui, que esse canal é bacana, tá? E vai fazer com que ele apareça na timeline de muito mais pessoas. Então você que gosta da Joyce, está assistindo aqui esse vídeo, se inscreve no canal, não só assiste não, porque a maioria só assiste, tá? Pra gente é bacana que você se inscreva também. Corre lá no Instagram também, tá bom? @manchinhacast. Show, tem muitos cortes lá da galera que passa por aqui, muitos cortes que com certeza vai te inspirar, tá beleza? Mais uma vez agradeço a você que tá aí do outro lado, você que é o nosso patrocinador, nosso parceiro, né? Você que tá aí junto com a gente, valeu Ciclomotos, valeu Morada Lanches, valeu Maitê Fotografia, valeu também a TEP Contabilidade, seu Osmar aí do Tigre Telhas, tá? Muito obrigado ao Açougue Dois Irmãos e ao Manchinha, os Ovos Manchinha, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a sua vida e se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!